Bom dia, amigos ouvintes. Mais uma vez, com muita alegria, vamos gravar essa live de hoje, sempre com a mesma fé, com a mesma coragem, com o mesmo amor e com os mesmos cuidados, né, que temos que ter sobre a questão de vida. E então, hoje eu quero ler aqui na Bíblia, no livro de São Mateus, no capítulo 26, a gente vai ler alguns versículos a partir do primeiro, mas, como sempre, para falar de qualquer coisa nessa vida, ou construir qualquer coisa nessa vida, qualquer tomada de decisão no que vai falar, no que vai fazer, nós temos que usar o que Jesus deixou falado, né, explicado. E quem é que vai fazer até mesmo a construção que não assente e conversando e para poder ver os gastos para fazer aquela estrutura. Ou seja, vamos usar o nosso lado. Para errar menos, porque sem nunca errar é impossível. Mas para errar menos e acertar mais, depende de nós. Depende o jeito que eu comecei, como administrei e por isso onde cheguei. Né? Deu até uma rimazinha aí. Onde vou chegar. No começo de qualquer coisa nessa vida, adivinhar o fim é impossível. Né? Mas ter uma noção se é inteiramente ideia sua, ou se é ideia de outros, mas você viu acontecer, porque tudo que nós faz só porque os outros falou, cometemos engano. Estamos dentro do engano. Por quê? Porque falar é uma coisa. Agora, produzir aquilo, mostrar na prática, é algo muito diferente. Tem uma trajetória para você chegar do planejamento ao conhecimento, porque você só vai conhecer a realidade quando você chegar lá nos objetivos finais. Agora, alguém te contou, talvez como começou, e te contou como ele chegou. Às vezes você acha lindo. Nossa. Só que ele nunca contou, porque às vezes fica longo demais, igual essas lives que faço, né? Muitos acham muito grande. Ele nunca te contou esse intermediário aí, do começo da chegada. O que ele sofreu, o que ele teve que aplicar, o que ele teve que mudar, em tipos de investimento. Tem gente que entra para fazer a coisa chegar logo no patamar que ele quer, ele afunda a cara num banco. Né? Adquire logo um montão de cartão e começa a apanhar dinheiro assim, como se estivesse apanhando fruta num pé. Na hora ele está pegando, ele é tão anestesiado por esse poder paralelo que o dinheiro oferece, que ele esquece que ele está crucificando ele mesmo. Porque aquilo ali ele está pagando juros que não dá para comparar com o que ele pegou. E às vezes, se ele pegasse e tivesse uma boa aplicação, talvez que ele ficasse devendo menos no final. Mas acontece que às vezes pegando já pega deteriorado já, porque o juro é imenso. Aí, veja a situação. Se ele soubesse aplicar, tivesse analisado a maneira, aí no que ele estava investindo, se tem retorno imediato, ou se nem retorno vai ter, porque vai dar mais prejuízo do que mesmo lucro.
Agora, se ele tivesse feito análise, aplicado naquilo que ele acha que vai dar mais certo, poderia ele ter aproveitado um pouco. Lá os cartões de crédito comeriam pelo menos aí a metade ou mais da metade do que ele conseguiu, conquistou. Isso sendo sábio, né? Que tem pessoas que pegam e não rende nem o dinheiro de um ovo, porque ele só fica misturado. Ele pega de um cartão para pagar o outro, pega do outro para pagar o outro, e vai virando essa vida. Ele não vive, ele fica louco no meio disso aí. Perde nome, vai para o Serasa, vai para o SPC, aí ele quer comprar um sacolão para levar para casa, ele não tem crédito nem no mercado mais. Aí acabou a vida dele. Mas se for sábio, né? Um pouco sábio, né? Que a sabedoria do homem sempre é loucura para Deus. Por quê? Porque sempre fica uma vaga. A sabedoria do homem não é 100% sábio. Ele tem até piada que fala que os homens têm sempre uns 5 minutos de bobeira, né, durante o dia. Isso aí dá uma dica perfeita que não somos infalíveis, né? Bom, ainda com esses juros todo que o cara não parou para pensar, foi só apanhando, gostoso, né? Ele ainda aplica errado e às vezes fala, bom, estou com um bom dinheiro agora, quem sabe eu vou fazer uma excursão, eu vou levar minha família para conhecer o mar, a praia. Oh, quanto tempo eu tenho vontade de ir a tal lugar e não fui. E agora eu tenho dinheiro. Ele tinha que falar de outra forma, esse dinheiro não é meu. Eu peguei lá num banco lá. E eu vou ter que pagar 3 vezes mais o valor. Às vezes até da aposentadoria. As pessoas fazem isso. Ele vai lá, aposentadoria, porque ele já não consegue mais trabalhar. É para ele custear as despesas da casa, no sistema alimentar, água, luz e aviar as receitas. Ele vê uma propaganda bancária, ou até mesmo em rede social. Nós somos aqui um local onde você pode estar fazendo o seu crédito aqui, usando o seu crédito consignado, e sai tanto para você, entra na sua conta em curto prazo, manda aí seus documentos e não vai ter trabalho nenhum. Alguns até ladrão tá querendo roubar a gente. Outros não mas ele está dentro do financeiro e tem jogo de cintura. O elemento vê aquele dinheiro, assusta, dopa, se anestesia. Pode fazer esse negócio aí. Dá os dados dele todinho. Aí quando ele vai ver, eu vou fazer uma pergunta aqui para a minha ajudante esposa aqui. É 7 anos, Isabel? É 7 anos. Ela está me dizendo que agora, antes era menos. Agora é 7 anos em cima da sua aposentadoria que você faz a conta para você ver o quanto eles dobraram o valor que você pegou. Quando for daqui 20 dias, você não tem mais nenhum centavo, porque tem inflação nas coisas que você vai comprar, tem uma carestia enorme, a sua parede trinca, você tem que mandar arrumar, quebra uma telha, está goteirando dentro de casa, você tem que arrumar. Quando você vê, já foi. Mas lá não. Lá 7 anos você está com um anzol aqui na boca, certo? Do seu dinheiro que você ia aviar as receitas, porque geralmente quando aposenta, já está do meio nada, já no fim da vida. É a hora que tudo dói, é a hora que tudo é difícil, nossos órgãos não têm mais força, nós não podemos mais trabalhar para ninguém, porque se trabalhar até o almoço, do almoço para tarde, nós temos que ficar deitado, tá doente. Porque não aposentou sem causa, não.
Ah, não, eu aposentei legal. Eu contribuí. Quantos anos você pagou INSS para você ter direito de ter uma aposentadoria assim, sem essa humilhação que alguns colocam até advogados? Hã? Mesmo comprovando as doenças todinho que tem, ainda é jogado para o escanteio, empurrado com a barriga. Desculpa aí, viu, gente? Desculpa aí. Porque se for para mim ficar aqui conversando coisa que não te ensine nada, eu desisto. Mas eu disse e falo sempre, só vou desistir se um dia me pararem, certo? Aí esse um que fez tudo legalzinho, eu já vi uns até falando que é contra a pessoa que não contribuiu, não receber e tal, 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 tal. Tá perto do fim da agora para chegar a aposentadoria dele. Contribuiu tanto de tempo. O dinheiro dele foi para lá e não recebeu nenhum juro. Mas se o deles, quando vier de lá para cá, ele vai ter que pagar juros dobrado em 7 anos. Você está vendo como é que a vida, ela tem segredo? E tinha que ensinar esse rebolado para o povo e não ficar falando biscoito para os outros. Está vendo aí? Tem gente que não parou para pensar isso, né? Talvez você que está ligado aí, no meio de vocês, deve ter alguns que já pensou nisso, certo? Indo para lá a vida toda, ele passou de 35 anos a mais para adquirir direito. Quer dizer que ele já, a juventude toda dele, ele passou contribuindo lá. Para aproveitar o quê? Uma aposentadoria pequena, que não é suficiente para ele viver agora esplendidamente, que ele poderia dizer, se eu sofri, eu contribuí, mas na velhice agora eu vou viver numa glória. Agora sim, eu acertei na cena. Aí seria até, né, que razoável. Mas não, ela vem para ele não mais computado do valor do salário que ele ganhava. Eles derrubam uma parte que teria, né, que ser aposentado em cima do salário que ele ganha. Por quê que ele estava ganhando ultimamente? Porque eles usaram o dinheiro dele lá por 35 anos e não pagou para ele um centavo de juro. Será que juro de 35 anos, me parece que é 16%, que o patrão paga metade, o funcionário paga metade, pelo menos teve uma certa época que o empregado pagava o correspondente a 8%. Será que esse dinheiro de 35 anos, investido pelo patrão e investido por ele, não rendeu ainda isso de juro? Que é claro que eles trabalham esse dinheiro lá e ganham com isso, não rendeu a ponto que ele tivesse o direito de receber o salário que ele estava ganhando ultimamente? Você viu aí? Tem alguma coisa que vem só para nos aliviar? As perseguições, amigos, é muito mais. Só que vem dos nossos parceiros de caminhada. Já é muito. Não estou radicalizando todos, né? Estou falando que é muito. Já contra nós temos que saber o que fala, tem que saber como recebe ele, porque às vezes ele é um pouco ignorante, nós temos que viver essa vida exprimida. E aí depois ainda tem um tal de diabo, Satanás, né? Um monte de anjos da qualidade dele, tentando fazer a gente tropicar e arrancar um dedão do pé e dar um tétano. E mais. E às vezes entra dentro do corpo de um desses perseguidores e fala, vai lá em cima do cara lá, ele está muito feliz, ele plantou, a planta dele nasceu legal, está numa saúde que você precisa de ver, que benção. E eu não posso deixar, que o meu trabalho, eu estou falando como fosse aqui o diabo, não vai pensar que eu sou ele não, viu? Pelo amor de Deus. Eu estou só usando uma coisa para encaixar na outra. Aí ele diz lá para os associados dele lá, para os adaptados, treinados, que é certas pessoas que andam tentando arrancar seu pescoço, roubar nossas casas, quebrar nossas portas, entrar pela janela,
assaltar cofre do banco. É treinado, é lá, eles não vê e às vezes nem sabe. Mas o cara lá de trás tá, o bicho você entendeu, né? Tem jogo de cintura. Ele treina o miserável do cara para depois ver o cara enfiado no fogo, que eles dizem que é o fogo do inferno, e berrando lá dentro. Ele sabe que ele vai para lá, mas ele não quer ir sozinho. Ele tem que juntar um bando de idiota para levar com ele. Porque passar por aquilo misturado, um impressando no outro, lá dentro, eu estou fazendo até ironia, eu tenho certeza que é melhor do que você ficar sozinho lá, até uivando como um cão, né? Ainda temos essa barreira aí ainda. E depois tem outros ainda que vêm, ó, sabe para onde você vai? Você está com todo problema, às vezes, com a mãe doente, com o irmão que está andando errado, com um filho desobediente e sem meios financeiros para viver uma vida digna. Aí vem um lá, incorporado lá, né? Treinado pelo Satanás. Que não resta dúvida não, meu irmão. O diabo não é dono de ninguém. Tudo é de Deus e Deus vai pôr esse povo na reta, todos. A Bíblia que fala. Que ele está esperando até chegar o último. O que não vier por amor vai vir por dor. Tem alguém para ir para o inferno eternamente? Então a Bíblia é mentira. E não é. Certo? Então, aí vem esse elemento lá treinado, com muito capricho, por um cara experiente, que viveu a vida só tentando, caçando os piores dos piores para afundar aqueles que querem Deus. Que à medida que você passa para o lado de Deus, ele o tem como filho agora, como todos são. Mas ele vai colocando como herdeiro os que vai chegando. Quando esse cara, rapaz, chamado Satanás, vê isso, se você andava errado um tempo atrás, ele era seu amigo. E até usava você para fazer uns trabalhinhos, assim, extra para ele, sabe? Um office boy. Mas quando ele vê que você passou para o lado do maior inimigo dele, será que tem alguém que ainda espera se dar bem? Ele vai passar para cima desse cara. Pedro falou isso. Ele vai passar para cima dele. Dia e noite não vai dar trégua, não. Ele vai emprestar o dinheiro para um, esse cara some de noite, nunca mais volta para pagar ele. Ele está com um carro que é carro do trabalho dele, de repente começa a bater válvula quando a fé fundiu o motor. Às vezes nem causa, porque pode ser também causa mesmo mecânica. Mas às vezes é o mecânico que entrou dentro, entendeu? E fez essa coisa. Sabe por quê? Tudo dele é premeditado. O cara é sábio. Dentro da maldade, é claro. Eu não sou amigo dele, não. Estou só mostrando para ver que não é só assim igual o neguinho fala aí, não. Grita o nome de Deus e diz o sangue de Jesus tem poder, e aí você vai ser amparado pelos anjos. Vai nessa não, amigo. Vai não. Porque o próprio Deus disse, eu respondo aquilo que eu quiser responder. Certo? E não respondo a alguns. Só porque o outro falou? Pregavam-se numa religião que eu a conheci pessoalmente, que não podia assistir televisão. Naquele tempo não podia. E excluído mesmo. Então, foi um e se converteu lá. Era novo convertido, como se diz. E aí ele era viciado em televisão. E tinha... Naquele tempo existia poucas televisões. Quem tinha, punha na sala aqueles caixotão assim e tal, mas já era uma coisa, custava muito caro. Então, sempre deixava a porta da sala aberta, porque alguns, sabendo que poucos tinham, cidade pequena, então deixava a porta aberta, já premeditado, para que alguém pudesse encostar ali.
A gente passava em porta de casa e tinha 8, 10 em pé na porta assistindo. Aí, em brincadeira, o cara falava assim, eu vou assistir uma televisão hoje. Eu dizia assim, mas você tem? Ele dizia, não, na televizinha. Virou moda. Quem é que não sabe disso? E aí esse elemento vinha da igreja e quando ele ia passar era exatamente a hora que estava passando aqueles filmes. Porque naquele tempo ainda passava filme criativo, aquelas coisas, paisagem bonita. Hoje só passa pornografia. Abriu o filme, você já pode olhar a putaria. Eu não economizo palavra até hora. Porque se Deus me mandar eu falar, eu falo, nem que eu morra. É, porque se chegar a me tirar do ar por causa das coisas que eu falo, eu não estou falando mentira. Sai feliz. É. Triste por, né, não ir mais fazer o que eu gosto de fazer. Aí ele vai descendo e estava avisado pelo pastor que a televisão estava excluída do cardápio da vida dele. Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Então sabia a história dele, que ele era apaixonado, e todo mundo era, né? Quem não era? Então, e não podia comprar, né? Que era muito caro. Aí ele ia passando de frente, tinha um lugar que a porta ficava aberta e era a rua da casa dele. Ele parava de frente e ficava por ali. E o pastor, ele falou para o pastor que tinha aquele problema com televisão, que era muito amante de televisão e terminava assistindo. Aí ele falou, não, aí quando você for passando, que vê uma televisão, você fala assim, ó, bate os pés com força no chão, com coragem e grita, o sangue de Jesus tem poder. Ah, ele falou, nossa, aprendi. Agora vai ser bem facinho eu não ver televisão mais. Eu estou falando isso só para você ver que jeito que é o jogo de cintura aqui nesse mundo, certo? Como ele tem várias entradas, ele tem várias saídas também. Como ele tem jeito de perseguir, tem jeito também de ser perseguido. Aí ele parou ali, porque o filme daquele que ele era apaixonado. Ele parou de frente, falou só um pouquinho, o pastor falou que eu tenho que gritar o sangue de Jesus, eu vou daqui a pouquinho. Aí foi ficando, passava uma parte, ele queria ver a outra, porque o outro corria atrás do outro, ele queria ver se ele conseguiu pegar, e um deu um tiro no outro, ele queria ver se ele ia ser sepultado, um pegou uma corda para enforcar o outro, ele queria ver ele de pendurado, e foi na fé. Epílogo. Fim da linha. Aí ele desceu. Lá embaixo ele foi lembrar, né? Já vai chegar na casa dele, falou, poxa, eu não falei, mas da próxima que eu parar lá, eu vou falar. Na próxima vez, aconteceu mesmo. Ele tá lá assistindo e falou, agora não, agora eu vou fazer o que o pastor mandou. Bati os pés no chão, sangue de Jesus tem poder. E assistiu o filme todinho, gritando, sangue de Jesus tem poder. Aí, quando foi outro dia, ele virou uma fera. Ele foi no pastor. Eu estou falando de coisas que eu conheço. Eu não cito o nome da cidade e até o nome do pastor por ética, que o pastor até já não existe aqui mais, né? Já faleceu. É uma pessoa que foi muito meu amigo também. Então, ele foi e falou para o pastor, pastor, o senhor me mentiu. Eu estou até querendo parar de vir na igreja. Eu achei que o senhor era um homem de Deus, agora o senhor me mentiu e eu fiz o que o senhor mandou, não adiantou nada. O que você fez que eu mandei? Que não valeu. O senhor falou que eu, de frente a uma televisão, gritasse o sangue de Jesus tem poder. Eu venci a televisão. Pastor, já tem umas quantas vezes que eu estou fazendo isso e assisto o filme todinho. Vale nada não. Esse negócio de falar o sangue de Jesus tem poder, isso é mentira, pastor. Isso aí me mentiu. Falei, não, senta aí, eu vou te explicar. Pelo menos nisso eu fui razoável. Embora isso não tenha essa tanta importância, não. O melhor clamar do sangue de Jesus tem poder é dar valor no sangue que ele derramou. Não mentir em nome dele, não usar o nome dele para ganhar dinheiro. Esse é o melhor jeito de clamar o sangue de Jesus. Porque clamar o sangue, o de Abel também clamou a Deus. O sangue de Abel. Então,
Ele pegou e disse, não, mas eu disse para você o seguinte, mas você clama o sangue de Jesus e sai da frente da televisão. Vai embora. Vamos ver a resposta? Mas então, ficou na mesma, pastor? Mas na mesma como? O que eu disse para o senhor, que não vale nada. Ele falou, não, mas que isso, mas faz isso não. Sangue de Jesus. Ele falou, não, mas eu fiz o que o senhor mandou. Eu gritei, sapateei, gritei, berrei e fui embora e não valeu nada. Ele falou, você não saiu da frente da televisão? Ele falou, para mim sair da frente da televisão não precisava nem eu falar. Sangue de Jesus. Bastava eu dar uns passos, não é isso? Eu saía da frente dela. Aí ninguém fica aí criando inferno aí à torta direito, e ensinando patavinas. Não confia de que você falando o sangue de Jesus tem poder, que está escrito, né? Vai valer na sua vida tudo, não. O que vai valer é a tomada de decisão e o respeito pelo o sangue. Porque se não tiver respeito nessa área por um sangue derramado por nós, ou a nosso favor, se entregou a nosso favor, aí não precisa gritar pelo sangue dele também, não. Porque ele disse o que não é contra nós, é que é por nós. E se é contra, porque está fazendo o que não era para ser feito. Então não adianta também buscar apoio que não vai receber. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, ele estava pregando ali para uma multidão, disse aos seus discípulos, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, era uma festa muito grande, que fazia ali uma vez por ano, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele estava acabando de ensinar, se tinha que ressuscitar morto, ele ressuscitava, se vinha para ele curava, ele nunca pecou. Mas já como ele tinha as revelações, viu o princípio e viu o fim, ele sabia que daqui a 2 dias, geralmente na festa, que aqueles que pregavam o evangelho da época tinha como a festa mais santa, dita por Moisés, ia praticar. E era bem em cima dessa festa maravilhosa que colocava ele santo, é que eles iam praticar o assassinato do Filho de Deus. Você está vendo aí para que serve religião? Para nada. Agora, sabe como tem que ser? Religioso. Religioso é religar-se com Deus, porque antes era ligado e foi desligado pelos erros. E isso só se faz individualmente. Por isso as leis não levam um monte de gente de uma vez para ser preso, primeiro faz uma investigação, porque lá tem que chegar o culpado, certo? E os mesmos que pregavam o céu, aquele evangelismo, é os que estavam preparados para matar quem estava pregando o evangelho certo, só porque eles não aceitavam a verdade, eles estavam na treva, como hoje milhões estão nas trevas e querendo dar lição da luz. E as pessoas, por verem falar bonito, caem. Só mais esse versículo. Então, os principais sacerdotes, quem eram os sacerdotes? Era a lei da época e, inclusive, na cerca do espiritual. Não vou citar o nome onde existe eles, certo? E os ancião do povo, que era aquele que também muito religioso, sabia a lei de cor, que ensinava, aconselhava, né? Se reuniram no palácio do sumo sacerdote. Olha para onde o conselheiro foi. Faz isso não, para você ser aceito por Deus. Faz isso que Deus te leva para a glória agora mesmo.
Olha para onde ele foi. Fazer uma reunião, porque sabia que Jesus ia subir na festa da Páscoa, já com sacerdote, o primeiro assassino, o chefe da matança, certo? Foi fazer uma reunião lá. E esse cara, chamado Caifás, eu chamo de cara porque eu não respeito quem não presta. Eu não vou brigar com ele. Mas se disser alguém para mim, e eu já tiver passado pela experiência, esse presta, eu digo, só se for para você, porque para mim não prestou, não. Certo? Então esse Caifás não valia nada. Certo? Era um sacerdote sumo, um sacerdote escolhido da tábua de cima, certo? E deliberaram prender Jesus a traição e matá-lo. Agora, amigo ouvinte, pelo amor de Deus, procure revelação. Quem é os que mataram Jesus? Aqui está falando o nome deles. Os que pregavam o reino de Deus aí para todo mundo atacar de avarejo e até regir as leis da terra. E como? Fazendo uma reunião escondido, com as portas fechadas, combinou o chefe da matança, que era o mais santo da época também, com os fariseus que pregavam o evangelho e os conselheiros, anciãos do povo, que dava conselho para ser bem. Aí saíram dali aquele grupo e prenderam Jesus à traição, usando de maneiras para poder matá-lo. Adianta? Adianta você procurar quatro paredes e confiar que ele te coloca no céu? Será possível? Será possível que essa Bíblia só eu tenho? Dessa? As outras são diferentes? Ou eu li demais, ou alguém não leu. Eu tenho outro jeito de explicar isso, mas é porque ela não é lida. A gente tem que ler, mas é por revelações. E só virá Cristo quem Ele, o Pai, quiser revelar. Esse é o problema. Prezado amigo, eu peço que deixe o like. Me ajuda a manter o canal, porque vocês, na nossa vida aqui na Terra, é a minha força, nesse sentido. Queria muito ouvir um comentário, porque você deixando um comentário, você pode estar me ajudando, certo? Eu não garanto que vou pegar tudo que sair no comentário, porque eu prego por revelações e pode que alguém aprendeu de alguma pessoa e entendeu assim, mas eu respeito a qualquer pessoa, que ele tem o direito das críticas, principalmente as construtivas, né? E compartilhe, né? Deixa o like e compartilhe. Por favor, me ajude. Então, Senhor meu Pai, nesse exato momento, eu quero pedir ao Senhor que através dos seus santos anjos visitem a casa das pessoas, dos nossos ouvintes e outros que estão ao longo dessa terra, que ainda não foram revelados. Eu peço para mim o mesmo que peço a eles, porque Jesus disse: o que quereis que os homens vos façam, faça primeiro. Eu quero para mim, mas também quero para eles. Com a medida com que medir, há de medir a vós. Do mesmo jeito. E é o que eu estou suplicando, Senhor. Com tanta gente com fome, com tanta gente presa inocentes, com tantas pessoas acamadas, gritando de dor, sem um teto, morando na rua. Meu Pai, piedade, Senhor. Eu agradeço o Senhor e aos anjos, acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.